Com esse vídeo, eu vou explicar o que é o capital e como o capitalismo funciona. Você vai entender que o capitalismo ele é mais social do que o socialismo, porque o capitalismo ele é colaborativo, ele ajuda um ao outro a enriquecer, que enriquece toda a sociedade. Ao contrário do socialismo, porque o socialismo ele prega uma igualdade. E essa igualdade geralmente é tirar do rico e dar para o pobre, que isso desestimula a geração de riqueza, a produção de riquezas para a sociedade, que isso empobrece toda a sociedade. Por isso o socialismo é antieconômico, é antissocial, na verdade. E as informações que estão nesse vídeo, você não aprende nas escolas. Então, talvez seja interessante você compartilhar com seus amigos e seus filhos. Então, o que é o capital? Capital é sinônimo de valor. E o que é valor? É que muitos economistas não sabem explicar o que é valor. Valor é apenas sinônimo de desejo. Ou seja, capital, valor e desejo é o mesmo significado. Então, onde que está o valor, o capital na economia? Então, são os desejos da sociedade, como tijolo, tomate. Tomate é um capital, feijão é um capital, arroz é um capital, frango é um capital. Então, são itens produzidos para satisfazer os desejos da sociedade. Então, isso aqui virou um produto tangível que a gente pega. E também tem os capitais não tangíveis, como o Bitcoin, que muito economista fala que o Bitcoin não tem um valor intrínseco, não tem um valor real, que é apenas um código. Mas tem um valor real muito grande, na verdade. Não tem um valor tangível, mas tem um valor, um desejo grande e é real, porque as pessoas pagam muitos dinheiros para obter o Bitcoin. E aqui o Facebook é um capital, as empresas Google, Uber é um capital, serviços de internet é um capital. Então, a mão de obra é um capital também. Então, você troca a mão de obra por tijolo, por tomate, por feijão. E assim existem as trocas de capitais, que é isso que move a economia e é isso que é o capitalismo. Quanto mais você deseja as coisas, basta você produzir mais e conquistar mais as coisas e trocar as coisas em produtos e serviços que te enriquecem. Então, no capitalismo, no livre mercado, basta você produzir, gerar riqueza e em troca de produtos e serviços que te enriquecem, como carro, casa, piscina, iate, jet ski, moto. Agora, voltando aqui no Bitcoin. Um Bitcoin é uma unidade monetária e ele é exatamente o mesmo funcionamento do dinheiro estatal, como real, dólar, peso argentino. São números que representam a mão de obra. Por exemplo, em 1994, um salário mínimo custava R$ 100. Hoje, em 2023, o salário mínimo custa R$ 1.250. Ou seja, são números que representam trabalho. Só que os reais, ele perdeu tanto valor porque foi produzido tanto dinheiro a mais na economia que ele se desvalorizou. Então ele desvalorizou tanto que temos que dar muito mais dinheiros para ter a mesma mão de obra de uma mão de obra básica de 25 anos atrás. Então, são o sistema financeiro conhecido como unidades monetárias é simplesmente números que representam a mão de obra. O Bitcoin, ele sempre se valoriza por quê? Porque ele é uma quantidade única no mercado, na economia. Ao contrário de um dinheiro estatal, como na Argentina, por exemplo, que está acontecendo lá. Perdeu 100% de valor. Não, ele teve uma inflação, o preço lá na economia lá teve uma inflação de 100%. O que quer dizer? Quer dizer que o dinheiro perdeu valor. Em um ano, ele perdeu 50% de valor. Então, as pessoas teve que dar o dobro de dinheiro para comprar as mesmas coisas, os mesmos produtos e serviços. Inflacionou o dinheiro. O que é inflação? Inflação é a perda de valor do dinheiro. E quando ocorre a perda do valor do dinheiro, temos que dar mais dinheiro desvalorizados no que queremos comprar. Simples assim. Agora, preço é diferente de valor também. Porque valor não tem nada a ver com preço. O que é valor?
por exemplo, num capital de um lote. Um lote é um capital, né? Então, quanto mais desejos naquele lote, por exemplo, se ele tiver em um bairro mais rico, com mansões ao redor, que seja uma rua larga, ampla, que tenha um meio-fio bacana, que seja um bairro arborizado, tenha muita sombra, seja um bairro gostoso, residencial, que não tenha barulho de indústrias para te incomodar e poeira, poluição para te incomodar. Então, isso são desejos. Então, quanto mais desejos naquele lote, naquele imóvel, mais preço se consegue por ele. Então, preço é quantidade de produtos e serviços a se pagar no que se quer comprar. Outro detalhe aqui sobre o capitalismo é que os socialistas crucificam Elon Musk. Eles dão a entender que o Elon Musk explorou pessoas, a riqueza toda dele é nas costas de pessoas. Que é ridículo e patético esse tipo de raciocínio. Por quê? Porque o Elon Musk, quem fez ele bilionário somos todos nós. Milhões de pessoas hoje que moram afastados em regiões de difícil acesso de comunicação, eles simplesmente têm uma antena de Starlink que pagam lá R$ 250 por mês e tem internet de alta velocidade e alta qualidade. Então, o que, que ele fez? Ele simplesmente desenvolveu os foguetes, pagou com dinheiro do bolso dele, pagou funcionários para desenvolver os foguetes, pagou pessoas para desenvolver os satélites, pagou pessoas para desenvolver as antenas, e assim ele criou um sistema para satisfazer o desejo de milhões de pessoas. Então, as pessoas que estão lá nas fábricas de tijolo no meio do mato têm uma antena da Starlink. O produtor rural lá tem um Starlink também que paga ele, não em tomates, mas ele compra Bitcoin e transfere o Bitcoin para ele. Ou compra dólares e transfere o Bitcoin para ele. Então, o produtor de feijão é a mesma coisa. Ele está na fazenda lá, ele precisa de ter uma comunicação com o mundo. Inclusive, ele ajuda até as pessoas a terem uma formação escolar, mesmo estando no meio do mato, que facilita o acesso ao conhecimento, acesso a diplomas. Então, entender o tanto que é bom para a economia, o tanto que ele resolveu um problema da economia gigantesco, que é de telecomunicação. Então, para ele resolver esse desejo da sociedade de milhões de pessoas, ele conseguiu dinheiro de milhões de pessoas. Ele não roubou de pessoas, ele não explorou pessoas. Ele resolveu um problema que aí basta o produtor de tomate produzir mais tomates para pagar ele, o produtor de feijão produzir mais feijão para pagar ele, e assim ele se formou o bilionário que ele é, produzindo carros que a sociedade deseja, não seja poluente, prestando serviços à sociedade. Então, assim que você se enriquece, servindo à sociedade. Outro detalhe aqui, o que é a Bolsa de Valores? Bolsa de Valores são bolsas de desejos. Facebook colocou as ações das empresas dele na bolsa, o que é? Para captar dinheiro, captar trabalho, mão de obra das pessoas. Elon Musk também fez a mesma coisa. Como ele não tinha tanto dinheiro para investir do bolso dele, ele colocou a empresa dele nas ações, porque ações são pessoas com dinheiro disponível querendo ganhar dinheiro. O que é o valores? Bolsa de valores, bolsa de desejos. Vontade das pessoas de ganhar dinheiro sem trabalhar, investindo. Então, essas são pessoas que investem, empresários, empreendedores, para se enriquecerem juntos, que não tem nada de errado também. Mas, é claro, tem que tomar muito cuidado, que manipulação nesse mercado, ainda mais por empresas estatais como Petrobras, é gigantesco, porque eles acham um poço de petróleo ali, o desejo para a empresa vai lá no céu, fica muito caro, muita gente compra, só que aí no outro mês eles divulgam a informação que não tem jeito de tirar o petróleo no pré-sal. Aí as ações caem de novo, e é onde que eles já tinham vendido o preço, as ações de pessoas interesseiras. Que é claro que existe o terrorismo econômico também no mercado, né?
são pessoas com má intenções na economia. Agora, sobre o terrorismo econômico. Você acha que o terrorismo econômico só existe no capitalismo? Você está muito enganado. No comunismo é muito mais comum, porque são pessoas de má índole que querem ditar regras para toda a sociedade e escravizam toda a sociedade. E os ditadores usam o sistema social, pregam o social, mas de social não tem nada. Então, o terrorismo econômico não tem só no capitalismo. O terrorismo econômico tem muito mais forte, ele é muito mais forte no socialismo, no comunismo. Então, o terrorismo econômico é uma coisa muito comum, porque as pessoas são ruins. Existe terrorismo econômico até na igreja. Então, o terrorismo econômico são golpistas no mercado que existe em todas as áreas, em todos os setores, e você não pode confiar no ser humano. Você tem que saber fazer contratos, aprender a fazer negócios seguros. Agora, Karl Marx. Karl Marx é contra que empresários detenham os meios de produção, correto? Mas estranho é que ele é a favor que o Estado, que políticos, o Estado detém os meios de produção com os monopólios, por exemplo, a Petrobras. A Petrobras detém o meio de produção do combustível, que eu acho totalmente antissocial e antieconômico. Por quê? Não é melhor deixar os fazendeiros produzir álcool combustível para eles, para o sustento deles, inclusive gerando emprego e renda para muita gente, sendo que eles poderiam produzir álcool e vender diretamente nos postos de gasolina, gerando emprego e renda para muita gente? Mas não, ele, Karl Marx, é a favor da Petrobras porque detém o meio de produção para o Estado. Põe o Estado para colocar o preço que quer. Na verdade, eles roubam a sociedade cobrando o preço que quer do combustível. Então, é muito melhor. O capitalismo, por exemplo, ele é contra o acúmulo de poder também, o acúmulo de detenção dos meios de produção. No capitalismo, ninguém pode ter um monopólio, por exemplo, estatal, não pode ter uma empresa que domine o mercado, porque assim as pessoas podem cobrar o preço que for, ou seja, roubando a sociedade em uma necessidade básica, a sobrevivência humana, como combustível, energia elétrica, água e saneamento básico. Então, certas coisas não podem existir monopólio nunca. Como é o primeiro vídeo que eu faço para explicar o que é o capital na economia e como o capitalismo funciona, por favor, escreva suas dúvidas nos comentários abaixo para que eu possa responder. Escreva para mim também o que é o capital na economia e como o capitalismo funciona com suas palavras. E o que é o socialismo também para você. Para a gente trocar informação e ter um melhor conhecimento econômico. Obrigado e até nosso próximo encontro.